amigos, tudo bem? Eu sou Maurício e estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau! Olá pessoal, vamos a mais um pequeno bate-papo. O assunto de hoje vai ser a mediunidade. Porque hoje se fala muito na pandemia, aí nessa bagunça que nós estamos vivendo no planeta, ela em conjunto com a transformação planetária que espíritas e espiritualistas estão conversando em todos os cantos. Achei interessante nós falarmos um pouquinho da mediunidade, porque ela não deixou de existir, ela continua existindo nas nossas vidas de forma muito, muito acentuada, seja positivamente, quando muito bem trabalhada, e às vezes nos causando alguns problemas. Assim, antes de começarmos, convido todos a cerrar os olhos para que possamos agradecer à espiritualidade presente este momento deste encontro, que possamos nesses minutos que estamos juntos, todos nós aprendermos um pouco, refletir um pouco nos nossos aprendizados aqui, agradecer a Jesus, nosso querido Mestre Maior, e a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade desta reunião. E assim pedimos permissão para dar início a esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Então, o que acontece? Mediunidade, o elo de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mediunidade, que nós, todo espírita, já de uma forma ou de outra, já estudou um pouco de mediunidade, quando não as tem para a atividade prática numa casa espírita. E a mediunidade, ela começa a dar um vulto muito grande no mundo no meados do século XIX. Na verdade, ela sempre existiu, desde a antiguidade, mas ela recebia outros nomes. Para alguns era uma obra do demônio, para outros era uma graça divina. Então eram vistos os médiuns, por um lado eram vistos como os profetas, porque vinham trazer profecias, trazer ensinamentos. Por outro lado, muitas vezes eram vistos como uma anunciação, se posso falar desse jeito, de coisas não muito positivas, não muito legais. Então a mediunidade, ao longo dos séculos, ela assumiu vários aspectos, Principalmente na Idade Média. Na Idade Média a mediunidade sofreu muito, ou seja, as pessoas que têm mediunidade sofreram muito porque diziam ser obras do demônio. Até hoje em dia ainda existem pessoas que pensam dessa forma, pois não conhecem bem a mediunidade. Mas em meados do século XIX, ela dá um boom na Europa, em uma parte dos Estados Unidos, com aqueles efeitos físicos de movimentos de objetos, aquela coisa toda, que todo mundo já, quando não leu no livro espírita, viu em algum filme de paranormalidade. Na verdade, aquilo tudo foi apenas um anúncio, foi uma preparação. Tudo aquilo aconteceu para acordar a humanidade de algo maravilhoso, que sempre existiu, mas agora ia eclodir de forma muito mais acentuada. Essa mediunidade de efeitos físicos,
através de um estudo muito criterioso do nosso querido Kardec e sua turma que trabalhava ali com ele, ela passa a ser depois uma mediunidade de efeitos inteligentes, porque da mesma forma como no começo os espíritos se comunicavam através de batidas, de movimento de objetos, eles passaram a se comunicar depois pela caneta, ali pelo lápis, o que nós chamamos de psicografia. E chegou um momento que evolui, por assim dizer, ou seja, em vez de usar a caneta ou um objeto, usa as cordas vocais. E aí nós temos a mediunidade da psicofonia, que é hoje, sem dúvida, a mais popular, a psicografia e a psicofonia. A mediunidade de efeitos físicos, ela tomou um desuso por motivos óbvios, né? Não vai convencer? Não. Ela veio um primeiro momento para chamar atenção, mas realmente ninguém vai se convencer de acreditar ou não no contexto extrafísico através da mediunidade de efeitos físicos. Por quê? Porque, evidentemente, tudo pode ser feito coisas falsas, né? Podem ser usados de artifícios para engrandecimento pessoal. Por outro lado, nós temos hoje em dia os que se dizem mágicos, né? Os ilusionistas, eles sempre existiram, é uma profissão, e muitos se utilizaram desse ilusionismo para dizer ser médium. Isso acontece até os dias de hoje, sem dúvida nenhuma. E percebeu também Kardec que essa mediunidade ela podia ser consciente ou inconsciente. Inconsciente é aquele médium, né, que não sabe nem o que está acontecendo. Ele fez a comunicação, ele escreveu com uma letra que não é dele, ele fala numa língua que ele não conhece, ele cita casos, fatos e situações que ele nunca experimentou e ele não tem a menor consciência disso. Evidentemente, isso é 1% dos médiuns, se muito. Os outros 99% dos médiuns são conscientes ou semiconscientes, que é o que nós podemos dizer a mediunidade que figura hoje, mas é a mediunidade do futuro. Ela vai ser uma mediunidade que precisa da participação do médium, porque o médium inconsciente, como já conhecemos muitos, né? Pega a caneta, ele não faz a menor ideia do que está escrevendo, psicografa em inglês, francês, alemão, o que for, mas ele não participa, ele empresta a mão dele para uma mediunidade. Essa, sem dúvida, é a mediunidade mais, que dá para se confiar mais, né? Porque não há uma participação do médium. Isso, sem dúvida nenhuma, é verdade. Agora, o médium consciente é a tendência que a espiritualidade traz para os nossos dias, para que o médium coparticipe. Bom, aí também facilita a fraude, mas compete a nós analisarmos friamente e ver se aquela comunicação realmente procede ou não. Olha, aquela comunicação falando, isso aqui não pode ter sido escrito pelo espírito que se diz ali em cima. Está dizendo ali que é do espírito X. Você já viu muita coisa desse espírito e você sabe, não, jamais ele escreveria um texto tão rude, tão pequeno, tão raso quanto esse que está aparecendo aqui. Então, é óbvio que esse texto não pertence àquele espírito. Não precisamos, só porque, até tem uma historinha engraçada, né, do médium psicógrafo e põe embaixo Jesus. Ah, todo mundo achou, nossa, ele está psicografando mensagens vindas de Jesus. Ai, que maravilha! Aí depois, numa análise mais criteriosa, viu que aquele texto, conforme eu falei, era muito simplório, era muito raso, não tinha nenhuma profundidade, não tinha como ser de Jesus. E num segundo momento, ao interrogar esse espírito, ele falou, Jesus, sim, eu sou, meu nome é José Maria Jesus. Era um espírito que tinha um sobrenome Jesus. E pronto, a crendice popular já imaginou que ele fosse um mestre. Esse é um problema recorrente, tem hoje. Né? Hoje existem pessoas que dizem, eu recebo mensagem de Moisés, de Jesus, de Deus, nossa, coisas assim, mas nós, deixa eu ver a mensagem, vamos ver a profundidade dessa mensagem.
Eu falo isso porque alguém aqui já deve ter visto mensagens de Joana e, consequentemente, já sabe o quão complexo são os textos produzidos por Joana. Quem já viu palestra do Divaldo, quando ele começa a palestra dele, você percebe claramente que é o Divaldo que está falando. Uma forma muito elegante de conversar, muitas vezes até engraçada, mas num dado momento você vê que a voz muda, o linguajar muda, se torna extremamente difícil, complexo, profundo. Uma análise, você fala, esse já não é mais o Divaldo que está falando. É muito provável que seja Joana. E eu já assisti palestras dele que sai de Joana e começa com uma entonação bem forte, carregada, nordestina. Fica claro que por trás daquela mensagem está Dr. Bezerra. E o Divaldo tem essa capacidade, né, de fluir de um lado para o outro, de uma entidade para outra. É uma conquista dele para ter essas características. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de mediunidade, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, todos nós que somos espíritas, gostaríamos de poder ter um contato com a espiritualidade maior. Quem que não gostaria de ter, né? Poder a todo momento enxergar os amigos espirituais, poder escutar eles, ter aquela intuição forte, tão forte, tão forte, tão forte, que você sente que deixa de ser uma intuição para ser uma clarividência, uma clareaudiência de tão forte que é a presença do companheiro espiritual. Mas acontece que a mediunidade, ela precisa de algumas ferramentas para que possa produzir um efeito dessa forma. O estudo da mediunidade, sem dúvida nenhuma, é um ponto. Nós precisamos estudar a mediunidade que, porventura, nós temos. Todos têm mediunidade, todos os seres humanos conseguem ter um contato com a espiritualidade. Uns com mais relevância, com mais um contato mais profundo, outros menos, porque alguns estão com tarefas muito bem definidas em cima da mediunidade e outros não. Muitas vezes a criatura tem uma mediunidade, mas não é aquela mediunidade que ele precisa fazer algum tipo de atividade junto a ela, junto às pessoas, mas ela sente, ela tem aquele contexto de ligação com o mundo espiritual. Há outros que têm o compromisso de pôr essa mediunidade a serviço do bem. Agora, para que eu possa pôr a mediunidade a serviço do bem, existem algumas ferramentas. O estudo que nós falamos agora há pouco é um deles. O segundo é a humildade, o trabalho, a caridade, a libertação do ego. Porque há muitas pessoas, infelizmente, que têm na mediunidade uma ferramenta de, vamos dizer assim, emancipação social, né? Que usa a mediunidade para se projetar socialmente, vamos falar assim, fica melhor, né? E a mediunidade não foi feita para ser uma projeção para o médium, de forma alguma. A mediunidade, ela está presente em algumas pessoas para que ele seja um trabalhador da luz, o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Trazer mensagens, trazer ensinamentos que não são deles, é de terceiros. Às vezes até pode ser, quando nós falamos em animismo. Muitas pessoas, é bom a gente fazer um comentário de muitas pessoas que animismo é uma coisa errada. Ah, mas ele não teve uma comunicação, ele teve um animismo. O que é um animismo? Ele pôs dele ali. Não tinha espírito nenhum comunicando. Ele trouxe conhecimentos ou da existência agora, ou de uma existência passada, e, não sei, ele talvez por falta de um conhecimento maior, uma experiência maior, ele acha que ele está dando uma comunicação. E um médium em volta vidente olha e fala, mas ali não tem nenhuma comunicação. Um médium mais experiente vai perceber isso.
Então está errado essa situação, né, do animismo? Não está errado, não está errado. Ele está dando uma contribuição. Às vezes é um médium que tem um conhecimento legal, tem coisa boa para passar, qual o problema? O que a gente costuma dizer normalmente é que a mediunidade e o animismo está assim, né? É muito animismo e pouca mediunidade. Com a luta interior, com o nosso trabalho, com as nossas mudanças interiores, nós vamos fazendo assim. A mediunidade vai se instalando de forma mais produtiva, vamos usar esse termo, e o animismo vai diminuindo. E o médium consciente, ele sempre vai colocar um pouco dele na comunicação, isso é fato. Por isso a nossa responsabilidade de estudar. Por isso a nossa necessidade de estudar, seja na psicografia, seja na psicofonia, seja na intuição, na vidência. Como na vidência? Ou a criatura, ou o espírito está lá ou não está. Mas é mais ou menos assim. Porque a gente, nos nossos trabalhos de cursos de mediunidade, a gente tem percebido que muitas vezes o grupo de alunos, um enxerga uma coisa, outro enxerga outra, outro enxerga outra, não, e o que está acontecendo ali é aquilo, mas cada um olha por um lado, pelo aquilo que ele consegue perceber. É um exemplo fácil, talvez um exemplo muito pobre, mas fácil. Você pega 3 pessoas e manda ela viajar por um país. E as 3 pessoas vão, têm as suas experiências naquele país e volta. E você pergunta para os 3. Um vai dizer, eu gostei de lá, achei muito bacana. O outro vai, não gostei não. Um povo muito rude, um povo meio bravo. E o outro, eu achei, não vi graça nenhuma naquele país. Cada um tem uma visão. Às vezes os 3 vão dizer que o país é bacana. Só que eu não achei aquilo legal. O outro fala, mas eu achei aquilo legal. Eu sei que é um exemplo pobre, pequeno, mas é o que acontece muitas vezes. O estudante de mediunidade, vamos falar assim, ele percebe uma coisa, o outro percebe uma outra coisa além daquilo, o outro pega um outro lado do contexto que está acontecendo, mas todos conseguem chegar mais ou menos próximo, porque estamos num processo de aprendizagem, de aprendizado, né? Então, a mediunidade, ela faz parte do lado científico da doutrina, sem dúvida, né? A religião espírita a base é os ensinos do Cristo de uma forma muito mais ampla, né? São os ensinos do Cristo. A filosofia espírita se baseia na lei de causa e efeito, então em cima do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, das múltiplas reencarnações, a doutrina espírita estabelece um contexto para fazer as explicações que acontece no mundo à nossa volta, de um modo geral. E a ciência espírita, ela vai estudar justamente essa ligação do corpo com o espírito, a ligação do espírito com uma entidade que está dando comunicação. Mas o problema é que a mediunidade, ela não tem como ser algo igual à ciência clássica, física, que você pode repetir a experiência e sempre vai acontecer. Se eu deixar cair essa caneta aqui 1000 vezes a caneta vai cair aqui na mesa. Não muda, porque está sendo a caneta aqui, o mundo físico, está sendo regido por determinadas leis, as leis da física. A mediunidade, ela é regida por outras leis. E o nosso querido Chico dizia, inclusive, que o telefone da espiritualidade nunca toca daqui para lá, mas é sempre de lá para cá, né? Então, a gente não sabe se o espírito está disponível, se aquele momento é propício, se o ambiente está preparado para aquela comunicação. Há uma infinidade de variáveis que precisariam ser muito bem controladas para que pudéssemos ter um efeito mediúnico. E isso, muita gente fala, isso não existe, isso é falso. Sim, existe muita coisa falsa, existe muita gente, infelizmente, se utilizando da mediunidade para, ter uma elevação social,
ter uma projeção social, e aí ela acaba mistificando. Ela acaba falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e etc, 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 né? Por isso que mediunidade nos dias de hoje é uma ferramenta extremamente importante. Por quê? Porque o mundo está em transformação. Estamos saindo de um planeta de expiações e provas e adentrando um planeta de regeneração. Isso está provocando no mundo físico e no mundo espiritual uma reviravolta muito grande, porque, queira ou não queira, estão reencarnando milhares e milhares de espíritos de alta envergadura para ajudar nessa transformação. Milhares e milhares de espíritos estão sendo retirados para se preparar para voltar para cá, para continuar esse trabalho. Outros não, outros estão sendo retirados e vão para outros orbes compatíveis com sua evolução. Então nós estamos num momento ímpar da humanidade. E a mediunidade tem um fator primordial. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo, todos nós, uma mediunidade muito sutil chamada intuição. A intuição que nos ajuda à tomada de decisão correta ou incorreta. Justamente essa situação é aquela que uma vez uma amiga nossa nos ensinou, a dona Nilce, da Casa do Caminho, muitos anos atrás. Eu nunca esqueço, uma vez que eu fui indagá-la sobre mediunidade, ela falou: existem dois tipos de trabalho mediúnico, com Jesus e sem Jesus. Você escolhe em qual você quer ficar. Sem Jesus é a mediunidade mais fácil, é aquela mediunidade de projeção social, é aquela mediunidade dos interesses, é aquela mediunidade que pode ser cobrada, que pode ser feita jogos para com as situações e de agradar, deixar de agradar, e etc, etc. Mas não envolve nenhum compromisso mais profundo do ser. E a mediunidade com Jesus, essa é mais difícil. Essa exige da gente renúncia, humildade, trabalho, estudo, entender que somos o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico e que nós precisamos estar sempre vigilantes, pois o médium, seja ele qual for, de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, ou seja, psicográfico, médico de psicografia, médico de psicofonia, de clarividência, clareaudiência, não importa a mediunidade. Essas pessoas, elas são um portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. E não deve ser visto como privilégio, como muitos acham, que são privilegiados. Não, porque existem, no contexto mediúnico, a mediunidade de conquista, que é aquela que ao longo das encarnações que a gente vai evoluindo, nós vamos adquirindo, é inato na pessoa essa mediunidade. E existe o que é 99,99% da mediunidade de tarefa, que nos é emprestada para que nós possamos realizar um trabalho aqui na vida física e esse trabalho pode nos ajudar a evoluir. É aí que entra o perigo, porque a pessoa pode se achar a melhor bolacha do pacote e começa a enveredar pelo caminho da mediunidade sem Jesus. Imagina, eu estou fazendo o trabalho mediúnico, eu penso em Jesus, eu oro para Jesus, mas isso não quer dizer que é uma mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus não é falar em Jesus. Mediunidade com Jesus não é achar que está trabalhando para Jesus. Mediunidade com Jesus é a gente olhar para dentro de nós sem qualquer conotação do que está em volta, no fundo do nosso eu, e falar: realmente eu estou agindo com humildade, com perseverança, com trabalho, com amor, com caridade. Estou me servindo como instrumento da espiritualidade maior? Faz esse exame de consciência. É que normalmente a gente bloqueia a nossa mente e acha que, não, eu estou.
nós temos que tomar bastante cuidado, porque a mediunidade pode nos levar a situações bastante comprometedoras. E nos dias de hoje, com essa situação que nós estamos passando, as pessoas precisam muito de uma boa palavra, de um aconselhamento edificante. E quantas vezes que você está de frente a um amigo que está passando por um momento difícil, nesse momento que nós estamos aqui, e do nada te vem umas ideias legais para você falar para ele, e ele agradece, e num primeiro momento a gente pensa até que não é nosso, né? A gente pensou naquelas ideias, passou para o companheiro, deu para ele uma palavra de ânimo, de incentivo, e a vida segue. E mal sabe a gente que fomos usados naquele momento como ferramenta da autoespiritualidade para passar uma mensagem para o próximo. Isso é mediunidade. Essa é a mediunidade que nós temos que trabalhar dentro de nós. É nos deixar ser instrumento do mundo maior para transmitir algo construtivo, não é? Por isso a mediunidade hoje, ela continua sendo, como ela sempre foi, uma grande ferramenta para o ser humano. O problema todo está de a gente reconhecer isso, né? E a gente perceber isso. E fizemos uma anotação aqui, Jesus e os seus profundos atos mediúnicos. Para encerrar, pois o tempo urge, nós devemos lembrar que Jesus, enquanto estava entre nós aqui, ele nos mostrou muitos atos mediúnicos extraordinários, né? É só a gente ler lá aqueles 3 anos que ele ficou vamos dizer assim, na vida pública, pregando a Boa Nova, nós vamos perceber uma infinidade de efeitos físicos, como transformar água em vinho. Nossa, eu estava deixando passar uma mediunidade que Jesus usou muito, e nós temos nos dias de hoje, e ela gera muita confusão, essa mediunidade. Temos que tomar muito cuidado, que é a mediunidade de cura. Então, você que trabalha numa casa espírita e dá passe, você está desenvolvendo dentro de certos limites, vamos assim dizer, a mediunidade de cura. Quando você está fazendo aquele trabalho de imposição de mãos, trabalho de passe, irradiando energia para ajudar aquele outro companheiro de trabalho, de vida, aquele irmão, está desenvolvendo a mediunidade de cura. Há pessoas que têm essa mediunidade, assim, nossa, muito forte. Agora, no Espiritismo, nós aprendemos, e é bom que fique claro, uma coisa não elimina a outra. Você está com um problema físico, está indo no médico, continue indo no médico, continue tomando os remédios. Ah, mas o médium falou que é para eu parar de tomar. Não, não faça isso. Continue tomando os remédios até a hora que o médico dizer: olha, pelos exames aqui a senhora não precisa, o senhor não precisa mais tomar o remédio, mas o médico é que vai dizer se pode parar ou não. Se algum médium virar para você e disser: ele falou para mim parar de tomar o remédio, eu vou parar. Primeiro, esse médium não está trabalhando mediunidade com Jesus, porque senão ele jamais falaria isso. A medicina espiritual não abre mão da medicina tradicional. As duas têm que trabalhar junto. Aí como é que eu vou saber o que me curou? E eu estou pouco me lixando. Se eu tiver um problema e for curado, se foi o médico ou se foi um médium que me curou, para mim o importante é me curar. Mas os dois vão contribuir. Na verdade, os três. Você com a vontade de ser curado. O médico que vai trabalhar os remédios adequados. E o trabalho espiritual feito pelos amigos da espiritualidade. Mediunidade é uma característica humana maravilhosa que devemos sempre trabalhar. A gente não usa a palavra desenvolver, mas usamos a palavra educá-la. E assim eu convido todos a cerrar os olhos para que possamos agora entrar num processo de vibração, vibrar amor pelo nosso planeta, por todas as nações, para que tenha paz,
equilíbrio, fraternidade entre todos os povos, vibrar por todos aqueles que nesse instante sofrem algum tipo de dor, algum tipo de problema terrível na vida, que possam encontrar a solução, que possam encontrar o remédio, que possam encontrar o caminho. Vibrar pelo nosso Brasil querido, que aqui se possa realmente implantar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vibrar por todos os trabalhadores da luz, pelas escolas, pelas religiões, vibrar pelos hospitais. Precisamos vibrar muito amor por todos aqueles que estão se dedicando a salvar vidas. Meu Deus, vamos vibrar por todos os nossos amigos, aqueles que ainda se colocam na posição de nossos inimigos. Vibrar muito amor pela nossa casa, pelo nosso lar, por todos os nossos entes queridos, pelos animaizinhos de estimação que nós temos na nossa casa, pela casa como um todo. Vibrar muita luz, muita paz, muita tranquilidade. E por fim, vibrar por nós, para que possamos dia após dia, passo a passo, ir acordando para o verdadeiro motivo da vida, a busca do equilíbrio, a busca da paz interior, da evolução espiritual, da implantação do amor dentro de nós e fora de nós, a implantação do perdão dentro de nós e para com todos. Obrigado, amigos da espiritualidade, por esta oportunidade. Quero agradecer a Maria, ao Mestre Jesus, todos os seus ensinamentos e exemplos, porque se não fosse por ti, Mestre, não estaríamos aqui nesse instante falando dos seus ensinamentos. E agradecemos a Deus, nosso Pai, arquiteto do universo, por esta oportunidade. Nos despedimos em paz. Que assim seja. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos, aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau!